consegue reunir muitos conteúdos digitais, assim. E por que isso pode ser interessante? Falando um pouco sobre organização, né, essa organização de informação, eu sinto que a gente tem que entender um pouco o que é essa informação que a gente tem que memorizar, que a gente tem que realmente aprender, e o que é a informação que a gente precisa documentar. Então, por exemplo, se vocês estão em alguma reunião de alguma entidade, alguém fala um prazo, ou se algum professor fala a data de uma prova, vocês não precisam memorizar aquilo, vocês precisam documentar essa informação, vocês precisam ter ela em algum lugar escrito. Você vai ter, a P1 vai ser tal data, a P2 vai ser em tal data, né? O que vai ser essa prova? Vai ser parecida com a lista 3 de exercício. Enfim, essas são informações que a gente precisa escrever em algum lugar para, acho que, livrar da nossa cabeça esse tipo de memorização e conseguir focar em pensar, em realmente ocupar nossa cabeça com outros pensamentos e até tranquilizar, assim. Tem vários memes que eu acho muito bons quando a gente dá aquela travada, que parece que, tipo, tem tantas abas abertas na nossa cabeça que a gente não funciona. E, tipo, a gente não precisa ter tudo isso, sabe? Então, acho que muito por isso que, aos poucos, eu fui me apegando muito a ferramentas de organização de informação, de conteúdo. Então, antes do Notion, eu usava muito o Google Drive, e meus resumos ficavam no Drive, eu tinha organizado por disciplina, o que era, quando eu fazia FEA, eu fiz FEA social, então eu tinha tudo organizado da FEA social, eu até fui da bateria, também tinha as coisas, enfim, tentei participar de muita coisa, e esse é outro ponto, assim, também interessante, talvez com essa organização a gente consiga aproveitar um pouco melhor todas essas experiências da USP, né, da FEA, enfim. E pensando um pouco nesse tipo de organização, de documentação, né, como você vai guardar os seus resumos, como você vai organizar um projeto da social, da FEA Júnior, enfim, eu usava muito o Google Drive e o Google Docs, mas eu senti que, principalmente no começo desse ano, essa ferramenta do Notion começou a ser mais interessante, porque ela tem essa possibilidade de acoplar muitas informações digitais. Então, por exemplo, né, a gente tem uma matéria da FEA e nessa matéria a gente não pega mais o Xerox, enfim, na ECA, sei lá, a gente tem esse PDF, a gente tem os slides da aula, a gente tem esse vídeo da aula. E o Notion consegue reunir esse conteúdo digital de uma forma bem interessante. Então, queria começar compartilhando, vou compartilhar minha tela e vou tentar ir criando com vocês do zero o que é uma página do Notion enquanto eu vou explicando. Se vocês quiserem fazendo isso enquanto eu faço na tela de vocês, vocês podem ficar à vontade, mas também a Fabi está gravando, a gente sempre pode depois voltar e olhar isso tudo com calma. E também, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, vocês sempre podem fazer, levantar a mão, porque como eu vou estar compartilhando, acho que eu não vou conseguir ver vocês. Mas se for alguma coisa um pouco mais aberta, uma conversa, a gente pode deixar eventualmente um espacinho para o final. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E vamos lá. Eu vou começar criando uma página do zero com vocês. Vocês não precisam se preocupar com, por exemplo, esse tipo de função, porque eu vou explicar. Mas essa é uma página do zero. Então, independente se você nunca mexeu no Notion, se você tem o Notion, ele funciona basicamente com páginas, e dentro dessas páginas você organiza os conteúdos em bloquinhos. Uma vez eu estava lendo um artigo do Medium que falava que o Notion era como se fosse esse Minecraft da organização. Eu achei ótimo, porque é muito isso, assim, você tem, tipo, as coisas muito básicas, e com essas coisas muito básicas você consegue customizar para as suas demandas. Então, não sei, tem gente que vai usar esse Notion para algum projeto, tem formas de visualização para projeto, tem gente que vai querer usar isso só para texto, pode ser só para texto, enfim, você vai customizando. Mas exatamente por ser muito customizável, ele pode dar esse susto, assim, de ser algo muito difícil ou meio impossível, porque, tipo, você abre essa página, tudo em branco, tudo você que vai ter que criar, né? Enfim. E como que essas páginas elas ficam organizadas? A partir do momento que você cria uma página, você pode ter
subpáginas, e aí isso vai formando de uma forma hierarquizada essa organização. Mas você também pode ter páginas separadas que não necessariamente estão hierarquizadas. E o Notion é basicamente isso, páginas feitas de bloquinhos. E essa página, todas são exatamente dessa forma. Elas apresentam no começo um título e essas informações de cabeçalho. Então, eu vou simular com vocês como se esse fosse o meu resumo de filosofia antiga. Eu vou usar esse exemplo porque é o que eu tenho, mas acho que vale para o exercício. Então, aqui eu coloquei o meu título. Além de colocar esse meu título, o Notion dá a opção de você colocar um ícone e colocar uma capa. Esse ícone, ele pode ser só estético, assim, porque ele pode ficar bonitinho, mas ele pode ser interessante, porque sempre que você encontra uma página no Notion, ela aparece o ícone e, em seguida, o título. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse ícone, ele dá a opção de emojis, mas eu posso colocar o link da internet, e aí eu vou colocar esse busto do Aristóteles. Aqui em cima, vocês vão perceber que esse ícone fica junto com o título da página. Então, para a organização, isso pode ser interessante, porque, por exemplo, todos os meus resumos de aula têm um ícone específico, tem um check. As minhas listas de exercício têm outro tipo de ícone. Então, você já começa a padronizar um pouco. E, além disso, a gente pode adicionar sempre uma capa. E aí, a gente pode alterar. Você tem as opções do próprio Notion, você pode colocar um link. Eu vou colocar essas colunas. Então, primeiro, é assim que a gente cria uma página. Além disso, aqui nesses 3 pontinhos de cima, a gente tem algumas outras funções. A gente tem 3 tipos de fonte, essa com serigrafada e essa mais de código, assim. Além disso, a gente pode deixar o texto como está, ou pequeno, e diminuir ou aumentar a margem. É bem simples, mas eu acho que é meio que por aí assim que acaba sendo interessante. Porque você não tem 1000 fontes, 1000 tamanhos de margem, não. São coisas muito simples. E para compor esse resumo, estou colando aqui um texto. Então, quando eu falei que o Notion é basicamente uma página com blocos, esses são os bloquinhos. São, nesse caso, os parágrafos, sempre com esses 6 pontinhos indicados. Então, se eu colocar uma imagem, ela é um bloquinho. Se eu coloco uma tabela, outro bloquinho. E esse tipo de organização por bloquinhos acaba ajudando muito na hora de certa forma, diagramar esse texto. Porque, por exemplo, aqui eu peguei esses 3 bloquinhos, joguei para a direita e tenho essas 2 colunas. Já fica um pouco mais organizado, um pouco mais fácil de visualizar. E eu tendo muito a achar que o texto corrido não te traz tanta informação quanto essa informação diagramada, organizada, porque a gente às vezes gosta muito de anotar no papel, porque você consegue ir organizando as coisas. Então, você puxa uma seta, coloca um texto do lado, você coloca um texto meio de apêndice, coloca uma marcação, porque a nossa memória visual, acho que funciona muito bem, assim. Então, pode ser interessante também, porque ele é muito fácil de diagramar. Então, por exemplo, quando eu joguei aqui essas colunas para a direita, ele gera essas 2 colunas, e aí você pode movimentar esse tamanho, essa disposição. Bom, agora eu falei, então, sobre esse cabeçalho, falei sobre esse texto, e queria falar sobre 2 funções básicas que são, acho que um pouco diferenciais do Notion em relação a outros editores de texto. A primeira é essa função de acoplar informações digitais. Então, no Google Docs, por exemplo, eu posso estar navegando, acho uma imagem interessante que compõe com o meu resumo, copio e colo. Mas no Notion, você pode copiar e colar, mas você pode também colar direto os seus links. Então, eu peguei aqui um link de uma imagem, colei, e aí ele vai perguntar se eu quero embed essa imagem, tipo, acoplar essa imagem, eu dou Enter.
isso, principalmente, assim, isso é muito útil para mim, talvez não seja tão útil assim para vocês, mas eu trabalho com muitas imagens, então é importante eu saber a fonte, porque se eu clico aqui para ir para a imagem original, ele vai me levar para o site daquela imagem, sabe? Não é como se depois que você copia e cola aquela imagem não tem mais documentação de onde veio. E além disso, a gente pode acoplar qualquer tipo de informação digital. Se eu colo o link de um PDF, o PDF aparece aqui. Se eu colo o link de um vídeo do YouTube, então, por exemplo, eu estou fazendo esse resumo a partir desse vídeo. Então, eu coloco para acoplar esse vídeo, pode ser assim, o vídeo da aula, imagina assim, eu tenho o resumo da aula 2 de econometria, e eu tenho o vídeo, a aula gravada, eu coloco já a aula, coloco já os slides desse meu professor, dessa minha professora, eu coloco talvez uma foto de uma anotação que eu fiz em aula, você vai juntando todas essas informações em um lugar só. Então, você consegue, por exemplo, assistir a aula por aqui. Então, ao invés de você ter a aba do drive desse vídeo, ter outra aba com esse PDF, você vai tentando organizar todas essas informações em um lugar só. E acho que vale muito teste de entender que links que funcionam, porque, por exemplo, se você cola o link de uma playlist, ela funciona, ela é incorporada, então não é só o link da playlist, eu posso dar play, vai aparecer um display do Spotify, eu dou play e ouço essa playlist. Então, se você tem uma playlist de estudos, você pode colocar logo no começo dos seus textos dos seus resumos de aula esse link de playlist. Então, essa função acaba sendo bem interessante. Além de poder incorporar essas informações digitais, outra coisa que funciona muito bem no Notion é você mencionar outras pessoas, outras páginas. Então, eu sentia bastante isso, assim, quando eu vou fazendo os meus resumos, eu tinha essa vontade de me referir a outro tipo de resumo que eu tinha. E no Google Docs, você pode criar hiperlinks. Então, se, por exemplo, eu estou falando, sei lá, de um texto, eu posso colocar o Ctrl+K, que é o shortcut do Docs, e colar o link desse meu texto. Mas o Notion, ele permite que você mencione as suas próprias páginas. E talvez são coisas que, por a gente não estar acostumado, a priori não faz tanto sentido, mas aos poucos a gente vai entendendo como que isso pode funcionar, e eu também, quando eu mostrar para vocês o meu Notion, os meus resumos, talvez fique um pouco mais claro. Mas, por exemplo, aqui eu falo os textos de Aristóteles, e eu tenho uma página, um resumo do Notion só sobre Aristóteles. Então, eu poderia dar um Ctrl+K e chamar por essa página. Aí ele vai carregar aqui e perguntar quem que você quer mencionar. Então, vou mencionar no meu resumo de filosofia política, eu tenho essa página. Então, posso ir criando vários links, juntando esses meus resumos. E além de linkar outras páginas, eu posso linkar outras pessoas. Se eu estou trabalhando no Notion em equipe, e isso pode ser bem interessante, eu tenho um amigo, por exemplo, que na empresa, tudo que é interno é feito pelo Notion. Então, às vezes, na sua entidade, né, ou sei lá, num grupo de estudos, você pode usar o Notion para trabalhar em equipe, porque se eu colocar um arroba, por exemplo, mencionar a Rafa, que é uma pessoa da minha outra faculdade, não vou mencionar ela, senão ela vai receber uma notificação, mas se eu mencionar ela, ela recebe essa notificação e sabe que eu estou falando alguma coisa que diz respeito a ela. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma ata de uma reunião e eu posso ir mencionando, tal pessoa disse isso, e não fica em forma de texto, fica em forma de link daquela pessoa. Então, esse é uma outra ferramenta interessante. E aí, para terminar as funções básicas e a gente ir para fórmulas, equações e tabelas, acho que uma coisa bem interessante do Notion também é que ele funciona muito bem com atalhos, né? O que eu falei dos shortcuts. Ele, enquanto você vai, por exemplo, fazendo anotações de aula, é muito bom quando você já consegue, de certa forma, organizando, diagramando. E eu sinto que ele é feito para você usar esses tipos de shortcuts. Então, por exemplo, aqui eu tenho o título,
Se eu dou um Enter, ele cria um novo bloquinho e já fala assim, coloque essa barra para os comandos. Então, se eu coloco essa barra, ele vai perguntar, você quer que esse bloquinho, né, seja o texto, como tá? Você quer que seja uma nova página, uma lista desse to-do, um checklist, título, 1, 2 e 3, esse bullet list, uma lista de números, esse toggle, que eu vou explicar eventualmente para vocês, uma citação, uma linha que divide os blocos, enfim, tem algumas opções, não são tantas. Ó, até acabou já aqui. Acaba no callout, que seria um bloquinho de destaque para alguma informação. Ele vai perguntar o que você quer que isso seja. Então, por exemplo, eu poderia falar que eu quero que seja o título 1, e vou colocar aqui, por exemplo, resumo aula 1. Mas acho que ainda mais fácil do que usar esse comando da barra, que já é muito bom, porque você faz tudo pelo teclado, né? Enquanto você está na aula, você já vai anotando todas essas informações. Tem outros tipos de atalhos que são bem úteis, que eu vou mostrar para vocês os que eu mais uso. Para você fazer esse título, você pode usar o hashtag espaço, que ele já formula esse título, e aí a mesma coisa, com 2 hashtags é o título um pouco menor, o 2, e 3 hashtags é o título 3. Então, vamos deixar aqui com esse título 1, resumo. Além desse atalho para o resumo, tem um outro atalho que eu acho que fica bem bonitinho de organizar as informações, que se você coloca os 3 hífens, você tem uma divisória entre blocos. Então, se você tem, por exemplo, o começo da aula e depois muda de assunto, você pode dividir por esse tipo de linha. E, além disso, uma forma boa de destacar títulos, informações, dúvidas, colocar, por exemplo, em vermelho alguma coisa, é você mudar a cor. O Notion, ele permite que você use, acho que são umas 7 cores, assim, não tem tantas cores, mas acho que é meio que o suficiente para a gente conseguir destacar as informações. E aí, você pode colocar essa barra back, que seria esse background de alguma cor, que ele vai preencher esse bloquinho com essa cor, e, por exemplo, red. Opa, foi outra cor. Pronto. Então, ele pinta esse bloquinho de uma cor. Isso, acho que você vai pegando aos poucos para que serve cada um desses atalhos, e depois, quando você está numa aula e vai anotando rápido, é muito fácil de você já ir deixando exatamente do jeito que você quer, para que você não tenha que depois voltar e dar uma organizada. Eu falei também que tem você pode transformar esses bloquinhos em listas de tarefas, né? Também é uma forma um pouco diferente de outros editores, assim, que acho que não tem essa função. Que você abre e fecha esse colchete, e aí ele vai transformar esse bloco num to-do. Então, você coloca aqui lista 2 e lista 3. Então, quando você vai cumprindo essas tarefas, né, você vai dando check e vai tirando. Ele é bem, acho que, fácil, assim, e intuitivo. Então, por exemplo, você tem uma lista com todos esses atalhos no site do Notion, mas muitas coisas você vai na intuição, tipo, você digita essa barra e, por exemplo, eu quero pintar de vermelho, não o fundo, mas pintar. Se você escreve red, ele, tipo, facilmente a gente associa que isso seria pintar aquilo de vermelho, então ele também normalmente vai por aí. Bom, outra função que pode ser útil para vocês na hora de organizar esses resumos, principalmente, né, em disciplinas de exatas, é transformar esses bloquinhos em equações. Acho que muitas vezes a gente tem esse costume de fazer anotação de aula no papel, porque equação, acho que no Docs ou no Word não é a coisa mais rápida e simples. Tipo, se você tem um trabalho para entregar, uma lista importante, você até faz no Word, mas rapidamente acho que não rola muito, assim, pelo menos quando eu estava na FE, ninguém usava o Docs para anotar rápido na aula. E eu acho que esse é um ponto bem relevante, importante do Notion, porque ele permite de uma forma um pouco mais simples anotar equações. Tanto é que eu descobri o Notion pelo meu namorado, que
estuda economia, que também é formado na FEA, e quem mostrou para ele foi o monitor, que o monitor, na hora de dar aula, ele dava aula e mostrava o Notion, porque é uma visualização muito boa de fórmulas. Então, da mesma forma que eu mostrei que com a barra você já consegue ter as opções de tipos de bloco, se você pede para inserir uma equação, você já pode ir digitando o que vai ser essa equação, e aí você precisa ter uma noção desses símbolos. Então, tipo, aquele já até te dá um exemplo, né? Se eu colocar aqui, opa, essa. Vocês podem imaginar, né, o tanto de equação que eu uso na filosofia. Não é nada, mas eu aprendi para mostrar para vocês. Então, tem esse... Tá vendo? Fica, tipo, super organizadinho, bonitinho, e não é difícil. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldades com essa parte de fórmulas e equação. Então, o Arthur, eu acho que ele não está aqui, mas ele montou que é meu namorado, ele montou um guiazinho para realmente ajudar vocês a mexerem com essas equações. Então, tem até um exemplo de uma anotação de aula dele que eu vou mostrar para vocês, que pode ser interessante para vocês verem na prática como que isso é feito. Mas, enfim, aqui eu vou deixar esse material com vocês e acho que vale, assim, dar uma olhada, porque eu vejo ele anotando super rápido as coisas, então eu acho que é possível, assim, e eu sei que as outras pessoas, né, esse monitor dele também usa, então acho que pode ser uma boa para vocês isso. Então você pode ter esse tipo de equação tanto no meio da linha, né, enquanto você está digitando um texto, inserir uma equação, mas também essa equação ela pode estar destacada em um novo bloco. Enfim, e aí ele deixou aqui vários atalhos para vários tipos de coisas que vocês podem usar nas equações de vocês. E eu vou deixar esse material super completinho com vocês. E aqui no final tem uma coisa interessante também, que eu não sei se vocês em aula já falaram sobre isso, já viram um pouco sobre isso. Quando eu estava na FEA, ninguém usava esse aplicativo, que é o Overleaf. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas na hora de fazer lista enfim, de uma matéria de estatística, de econometria, enfim, ou na hora até, não sei, de passar limpo uma prova, é um site que funciona muito bem para fazer isso. Então, ele também deixou aqui o link para vocês. E agora, para a gente ir, antes de ir para as tabelas, eu vou só mostrar essa página dele de resumo. Eu ia falar, não se assustem. Quando eu mostrei, quando eu estava, né, falando com o pessoal que estuda comigo cinema, assim, eu falo, não se assustem, mas vocês também acho que estão acostumados com isso, então vocês não vão se assustar. Mas, enfim, vocês vão perceber que é exatamente o layout que eu mostrei. Tem um ícone, ele não quis colocar a capa, mas, enfim, tem um título principal, você precisa sempre ter um título, que vai ser o nome dessa página. A divisão por seção, ele coloca com outro tipo de título, esse background, ele usa o verdinho, vai fazendo os destaques como se fosse esse marca-texto. E aqui, ó, tá vendo? Essas são as formas que ele vai inserindo aqui no meio de uma frase, e fica de uma forma bem organizadinha, assim, eu acho. Eu acho que ter um resumo assim, eu acho que a gente pode pensar muito bem o que vale a pena e o que não vale, porque não necessariamente em todas as disciplinas você precisa ter um resumo perfeito, muito organizado, exatamente da forma ideal. Talvez não, assim, talvez em uma ou outra disciplina que você realmente acha que vai valer a pena um pouco mais para frente, ou que você percebe que se aquela disciplina estiver muito bem documentada, isso vai ajudar mais para frente em outras, enfim. Então, acho que é importante ter a noção de que isso é possível e entender o quanto que isso pode entrar ou não na sua organização. E agora eu vou descompartilhar aqui a tela rapidinho para... Sim, eu não sei se foi uma pergunta isso, se o Notion serve para além de anotações, mas é exatamente isso que eu vou... Ai, tem várias perguntas aqui, gente, não tinha visto. Mas, enfim, daqui a pouco eu olho, tá? Desculpa. Mas o Notion serve para além de anotações, sim. E é isso que eu vou falar um pouco agora.
ele é muito bom em forma de tabela, porque ele permite que você crie tabelas, que são esses databases, né, uma base de dados, e tenha vários tipos de visualização. Então, gente, eu não sei o que é web. Vocês estão tirando sarro de mim? Web dating, não sei o que é web dating. Acho que eu sei, sim. O que. Ai, gente. Tá, eu não vou mais olhar os comentários. O que são essas tabelas? Você cria tabelas, que são essas bases de dados, e essas bases de dados podem ter vários tipos de visualização. Elas podem virar um calendário, podem virar um Kanban, eu não sei, talvez o pessoal de ADM saiba, mas, enfim, é uma visualização de projetos, o que ainda não começou, o que está em andamento, o que já está finalizado. Tem algumas formas de visualização, e é muito bom esse tipo de organização do Notion, funciona muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês essas tabelas, como que monta uma tabela, e além disso, se vocês já usam o Notion, talvez vocês tenham percebido, mas se vocês não usam, é bom eu falar desde o começo, porque foi uma coisa que para mim foi um pouco difícil, mas, enfim, agora já me resolvi com essa questão, que é assim, quando você começa a criar várias tabelas, então, por exemplo, no meu Notion eu tenho a minha lista de tarefas pessoais, coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho uma lista de tarefas da faculdade, todas as minhas matérias, as minhas listas de exercício, os resumos que eu tenho que fazer, as minhas provas. Eu tenho uma outra tabela que são as coisas, sei lá, da FEA Social, da FEA Júnior, enfim, do centro acadêmico. E eu tenho uma outra página com uma tabela de um grupo de estudos que eu tenho que está em andamento. Você vai criando várias tabelas, porque o Notion funciona muito bem com tabela. Mas o problema que eu senti é que quando eu criei uma agenda no Notion, eu queria pedir para ele me mostrar, tipo, de tudo que eu tenho, o que eu tenho para essa semana. Então, de todas essas tarefas da faculdade, das entidades, tarefas pessoais, tarefas de grupos de estudos, o que eu tenho para hoje, o que eu tenho para essa semana, o que eu tenho para, sei lá, mês que vem, e o Notion não faz isso. Ele não consegue, assim, até onde eu pesquisei, tentei entender muito bem, não faz isso. Não tem como você pegar muitas tabelas, não tem como você pegar mais de uma tabela e juntar. Mas tem como você ter uma lista principal e, a partir dessa lista principal, ter várias outras listas filtradas. E de novo, assim, talvez isso não faça tanto sentido agora, mas eu vou ensinar para vocês, porque eu tenho quase certeza que isso vai fazer sentido se vocês forem usar o Notion. Então, e principalmente quando eu for mostrar o meu Notion, vocês vão ver como que isso funciona na prática. Então, eu vou compartilhar aqui de novo com vocês o meu Notion. E vou montar uma tabela. Aqui é um bloquinho, eu dou a minha barra, table, e aí ele vai perguntar, né, se eu quero uma tabela inline, que é dentro dessa minha página. Aí, vamos chamar ela de lista principal. E é até um exercício interessante que eu recomendo para quem ainda não usa o Notion, começar bem por aí, assim. Tem essa questão dos resumos, que funciona muito bem, que é muito legal. Acho que super vocês podem e devem usar isso. Mas pensando em organização, é um exercício muito bom que eu sempre recomendo. Você monta uma tabela, vai ser sua lista principal, e você vai colocar nessa tabela tudo que você tem em mente que você tem que fazer. Então, eu vou começar a colocar algumas coisas aqui. Responder e-mail. Marcar dentista. Pegar lista 4 de econometria. Post do centro acadêmico e revisar resumo de stat. Então, finge que eu
são só essas as coisas que eu tenho. Mas, enfim, eu sugiro que vocês coloquem, tipo, tudo que vem na cabeça de vocês, tanto das entidades, quanto coisas da faculdade, quanto coisas pessoais. Depois de fazer essa lista com essas tarefas, normalmente são tarefas que a gente tem datas, né? E aqui, em cada coluna, o Notion pergunta qual que é o tipo de informação que vai naquela coluna. Então, essa de data, a informação é uma data, e eu vou chamar de data. Então, por exemplo, esses e-mails, eles são para amanhã. O dentista eu quero marcar, sei lá, até domingo. Essa lista 4 é para o dia 20. O post do centro acadêmico é dia 11. Eu quero revisar esse meu resumo dia 17, que é a prova dia 18, por exemplo. Então, eu coloco aqui todas essas datas e, tem que ir fuçando, porque tem muita coisa que vocês vão descobrindo que não é essencial, mas que, tipo, é interessante. Tipo, formato de data. Não precisa necessariamente ser nesse formato. Eu gosto que o formato seja relativo, que é, tipo, amanhã, ontem, depois, tipo, próximo domingo, enfim, eu gosto desse formato. Acho que funciona. Além disso, eu gosto também de criar uma outra coluna com um checkbox, que é essa função aqui. Porque aí, quando eu vou então, eu respondi os e-mails, eu dou um check. Depois que eu marquei, quando eu vou concluindo essas tarefas, eu vou dando esse check. Depois disso, a gente pode criar uma outra coluna com umas tags. Ele foi como texto, a gente vai colocar como select. Porque aqui a gente já vai começar a dividir isso em áreas. Então, por exemplo, esses e-mails eu vou chamar de pessoal, o dentista, pessoal, a lista 4, vou chamar de faculdade, o post do centro acadêmico, eu vou chamar de CAVC, e o resumo de start eu vou chamar de faculdade. E assim, vocês podem ir criando a quantidade de colunas que vocês percebam que faça sentido. Eu vou mostrar também para vocês o meu Notion, eu tenho muitas colunas, porque, tipo, eu não tenho só, por exemplo, ler o texto tal, o artigo tal, eu coloco o PDF do artigo aqui, eu coloco o link aqui já, eu separo também por disciplinas da faculdade, enfim, então vocês vão elaborando isso, mas talvez no início seja interessante começar com o básico e fazer exatamente isso, né? Coloca as datas, as tarefas, uma tag para que área da sua vida que aquilo diz respeito, e talvez esse checkbox. E aí, o que a gente pode fazer? A partir desse momento que a gente tem essa lista com tudo, essa lista ela não precisa ser acessada, ela vai ficar, tipo, num lugar que você não precisa ficar vendo, porque a gente vai criar como se fossem filhas dessa lista para cada uma dessas funções. Então, eu tenho uma página só com coisas da faculdade. E aí, nessa página, né, finge que aqui eu estou em outra página, mas eu vou criar uma tabela linkada com essa, que é esse link database. E aí ele vai perguntar que tabela que você quer linkar. E aí eu vou colocar o nome lista principal. E aí ele vai jogar exatamente a mesma tabela nesse outro lugar que eu estou chamando de uma página da faculdade. E aí eu vou começar a trabalhar com os filtros. Então, aqui eu venho nesses 3 pontinhos, filtro, adicionar um filtro, e eu quero que só tenha coisa da faculdade. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai começar a ter essas variações da lista principal. E a mesma coisa para as outras áreas. Então, pessoal, eu posso ter uma página só com coisas pessoais e eu posso ter uma lista com tarefas pessoais. Eu posso ter uma página só do centro acadêmico com todas as tarefas do centro acadêmico. E o mais legal é que quando você vai criando uma nova linha aqui, então eu vou adicionar, eu estou na página da faculdade e surgiu uma outra coisa, eu tenho que revisar o resumo. Ops, deixa eu fazer direito isso. De cálculo. Ele está vendo, depois que eu crio essa tarefa, ela vai automaticamente para a minha lista principal.
E aí, como eu falei, para que isso serve? Isso serve porque se você quiser ter uma lista na sua agenda só com as suas tarefas daquele dia, você vai ter as tarefas pessoais, da faculdade, do centro acadêmico, enfim. Então, é mais ou menos por aí que essa lista principal funciona. E aí, para terminar essa parte das listas e tabelas, eu queria mostrar para vocês formas de visualização. Depois que você cria essa tabela, ao lado aqui desse título, o Notion pergunta se você quer adicionar um tipo de visualização. Então, como eu falei, né, essa tabela ela pode ser um board, que nesse modelo ele até fala aqui, né, Kanban. Ele pode ser uma linha do tempo, ele pode ser um calendário, pode ser uma galeria, uma lista. Então, por exemplo, eu quero que seja um calendário. E aí ele vai gerar um calendário com essas informações. Então, se, por exemplo, mudou a data do post, Júlia, não é mais dia 11, é dia 12, muda para o dia 12, e aí em todos os lugares que essa lista está linkada, a gente muda ao mesmo tempo, porque como elas estão linkadas, as informações, elas conversam. Então, eu marquei o dentista, mudei a data do dentista, aí eu vou mudando. E além disso, agora sim, para terminar, e para o nosso tour pelo Notion, também eu acho que funciona muito bem a gente incorporar mais informações nessas tarefas. Então, se esse é meu calendário principal, talvez seja importante, e aí eu venho aqui em propriedades, em ter sobre o que é cada uma dessas tarefas. Então, eu adicionei a propriedade tag, que são as áreas, né, da minha vida, assim, ao calendário. Então, nessa visualização, eu também tenho bem de uma forma clara ao que isso diz respeito. E aí, uma última forma de visualização, que é esse board. Ele vai gerar um board por área da vida, mas, tipo, sei lá, sua faculdade, seu centro acadêmico, mas também, normalmente o pessoal usa e cria uma tag, o que ainda não começou, o que está em andamento e o que está finalizado, para você conseguir ver de uma forma fácil esse fluxo de trabalho. Então, talvez isso seja muito bom para você incorporar na sua entidade, no seu trabalho em grupo, enfim, no grupo de estudos, sei lá. Alguém tem alguma dúvida de tudo que vocês escreveram aqui? Alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Porque eu não vou, acho que eu não vou ler tudo, né? Porque tem modo escuro, sim. Eu posso mostrar aqui já, quer ver? Lendo, ela perguntou o que você fez para duplicar a tabela. Acho que ela perdeu. Ah, eu vou fazer de novo, então. Deixa eu apagar essa... Assim, uma coisa é duplicar. Outra coisa é criar uma tabela linkada. Então, por exemplo, se eu viesse aqui nos 3 pontinhos e copiasse, seria um Ctrl+D, assim, porque ele vai... Um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai copiar. Então, eu tenho duas, elas não são linkadas. O que eu fiz foi uma outra função, que talvez eu tenha passado rápido demais, que é a função... Opa, linked, esse. Que é essa função, create linked database. Ele vai criar uma tabela com a base de dados de outra tabela. E ele pergunta, né, de que tabela que você quer que seja essa base de dados. E aí eu coloquei o nome dessa lista principal. E aí ele deixa até com essa setinha, assim, que indica que ela é uma filha da minha lista principal, entendeu? E o modo noturno, tem um comando para isso. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Aqui, ó. Ele fica assim. Tá vendo? É bom também. O Arthur, meu namorado, ele usa assim, ele prefere, eu prefiro no claro. Mas tem as duas opções. Tem mais alguma? Tem mais uma pergunta, se dá para colocar 2 tags ao mesmo tempo. Sim, dá. Vou mostrar. Porque são coisas também diferentes. Vamos ficar no modo noturno, por enquanto. Essa opção que eu dei
nesse tipo de propriedade, né, foi a opção Select. Na opção Select, você só pode ter uma tag. Então, por exemplo, normalmente a gente usa para colocar se é aquele processo, ou alguma coisa não foi iniciada, ou ela está em andamento, ou ela foi concluída. Você está indicando que você não pode ter duas tags, porque uma coisa não pode estar em andamento e concluída, né, por exemplo. Mas você pode usar esse multi-select, que aí eu poderia colocar isso é faculdade e é pessoal. Eu uso bastante isso, assim. Tipo, por exemplo, isso aqui é uma coisa do Instagram e é um post. Tipo, eu deixo meio que a tag maior e uma tag delimitando exatamente sobre o que é aquilo. Você poderia ter faculdade e estatística, faculdade e econometria, entendeu? Temos mais alguma dúvida antes da gente ir para o meu tour? Tem essa de se tem como pegar templates de outros lugares ou só criando o seu mesmo. Tem. Tem muita gente que... sim, gente, eu sempre disponibilizo meu template. Todo mundo que quer disponibilizar um template gera um link, e aí, quando você clica nesse link, abre uma cópia do Notion daquela pessoa, e aí você clica em duplicar para o seu template. Então, eu vou mostrar aqui. Eu estou indo até um pouco devagar, assim, porque eu acho que a gente está com tempo, né, Fabi? Assim, tá bom. Qualquer coisa me dá umas cortadas. Aqui, ó, por exemplo, o Arthur criou esse equações e me mandou um link que seria tipo um template dele. Se vocês quiserem copiar o template dele, acho que pode. Então, você vem aqui em duplicate, que seria tipo duplicar, copiar isso para o seu. Não quer dizer que você vai mexer no dele. Tipo, pode apagar tudo, no meu, pode apagar tudo. Uma amiga minha, a Isa, eu acho que ela não está aqui, mas ela duplicou meu template e mandou mensagem assim, Júlia, eu apaguei os seus resumos, o que eu faço? Meu Deus, me desculpa. Falei, não, tipo, depois que você duplica, tipo, eu nunca daria acesso para as pessoas editarem os meus resumos, não sou nem doida. Mas você duplica e aí você mexe do jeito que você quiser. Então, tipo, você pode manter só esse esqueleto e incorporar as suas informações. Se eu clicasse em duplicar, esse template viria para o meu Notion. Fez sentido? Acho que sim, né? Foi bem didática. Tá, então vou mostrar para vocês agora o meu Notion e vocês podem abrir no microfone falando também, porque vocês perceberam, eu não consigo ficar vendo as mensagens quando eu estou apresentando. Fica difícil para mim. Deixa eu só, antes disso, tirar do modo noturno. Desistir de deixar. Peraí. Esse é o meu Notion. Tipo, é aqui que eu faço a minha vida inteira, basicamente. Eu tenho... é sempre tipo a mesma visualização. Tipo, você tem o título, o ícone, a capa. O que muda é que, dependendo do formato que você organiza, fica realmente parecendo quase que, sei lá, um site, né? Porque ele permite que você customize de um jeito bem interessante, assim. E aí eu tenho essas 4 páginas principais. Eu vou mostrar para vocês primeiro a agenda, rápido, e aí depois eu mostro os meus resumos. Aqui, o que eu falei, né? Que eu tenho como se fosse uma filha da minha lista principal, com todas as coisas que eu tenho para fazer nessa semana. Então, olha essa quantidade de colunas que eu tenho, né? Primeiro eu tenho esse check, então, quando eu vou ticando eu coloquei um filtro para essas tarefas sumirem daqui, então, tipo, eu tiquei, tá vendo? Sumiu, tiquei, sumiu, tiquei, sumiu. Isso é um filtro simples, que eu só quero que apareça quando esse to-do tá não ticado. Eu vou voltar, porque senão, né, eu vou esquecer de entregar as coisas. Depois eu tenho o status, para também permitir esse tipo de visualização de Kanban. Eu tenho também o tipo de conteúdo. Para mim isso funciona. Talvez não funcione tanto para vocês, mas tipo,
eu gosto de saber se essa tarefa diz respeito a um livro, a uma reunião, a alguma coisa do Instagram, a um resumo. Para mim funciona. Depois eu tenho o nome dessa tarefa, a data, qual que é a disciplina. Então eu tenho aqui todas as minhas disciplinas e aí eu escolho qual que é essa disciplina. Coloco também o link. Se, por exemplo, aqui eu tenho que assistir esse vídeo, eu já deixo o link pronto. Eu tenho que assistir um filme, se eu tenho o link, eu deixo pronto. Aqui eu posso colocar arquivo de PDF, então se eu clicar e eu escolho o PDF, então eu já posso deixar tudo organizado, tipo as minhas leituras, enfim. E é assim que eu organizo a minha agenda. Aí, uma coisa que é muito boa também, por exemplo, aqui, hoje, aulão de Notion no Concentra Acadêmico. Tá aqui essa minha task. E aí, o que eu faço? Quando eu estou escrevendo a minha tarefa, eu menciono o resumo, a página. Então, por exemplo, eu tenho que reformular o cronograma dessa disciplina. Então, eu menciono a disciplina aqui, porque quando eu abrir a minha agenda, eu já vou poder ir direto para esse meu resumo, entendeu? Então, não quer dizer que o resumo está aqui, quer dizer que eu só estou mencionando esse resumo. Aqui também, eu tenho que fazer anotações desse livro, anotações sobre, arroba, e aí eu escrevo o nome do livro, porque esse livro já é uma página de resumo que eu tenho em outro lugar. Não sei se isso ficou confuso, mas qualquer coisa vocês também vão me perguntando. Isso funciona muito para mim. Aí, o que eu tenho também, aqui, todas as coisas que eu vou ticando, eu criei uma nova filha dessa minha lista principal com as coisas ticadas, porque dá um incentivo, assim, as coisas que eu fiz. E aí, por último, eu coloco como se fosse uma agenda. Eu não uso o Notion como agenda, eu uso o Google Calendar porque, como eu mostrei para vocês, quando eu coloco a visualização de calendário, ele só me dá a visualização mensal. E para mim, isso não funciona. Eu preciso de uma visualização semanal. Eu preciso ver, tipo, durante o dia, quais são as minhas coisas. Assim, para mim, eu ainda não consegui me adaptar e eu acho que nem vou. Assim, acho que o Notion vai ter que acabar se adaptando, porque eu percebo que muita gente continua usando o Google Calendar por causa disso. Mas o que eu tenho aqui são essas colunas de dias da semana que eu coloco normalmente as páginas que eu acesso naquele dia. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu tenho aula de cinema brasileiro, de documentário e esse grupo de estudos Atlântico Negro. Eu menciono essas páginas para segunda-feira. Começou minha aula, eu clico aqui no meu resumo e vou direto para esse resumo. Aqui na terça eu tenho essa matéria e o link do Google Meet é sempre o mesmo, então eu já deixo aqui. O link do Zoom da outra matéria é sempre o mesmo. Aí é uma forma fácil de ficar organizada por dias da semana o que eu mais acesso. E aí, para terminar, eu vou mostrar para vocês os meus resumos. Eu queria muito que fosse algo tipo bem do mundo de vocês, mas não é. Tipo, o que eu estou estudando não tem muito a ver com o que vocês vão estudar, mas vai que alguma coisa sirva, né? Então, logo, essa é a minha página de estudos, né? Tem o título, o ícone, a capa. Logo no começo, eu criei uma variação nessa essa base de dados linkada com a minha lista principal, com todas as minhas tarefas filtradas por... não, descobri o que eu fiz. Eu estava procurando onde que estava o filtro de faculdade, mas não tá. Eu coloquei para filtrar tudo que tem disciplina. Então, as matérias que não tem disciplina quer dizer que não é de faculdade, né? Eu fiz, enfim, um filtro diferente. E, além disso, tem o mesmo filtro do checkbox, quando eu vou ticando, as coisas vão limpando. E eu coloquei um filtro para aparecer as coisas só da última semana ou da próxima semana. Tipo, eu não preciso, nessa página, ficar vendo o que eu tenho que entregar daqui a um mês. Tipo, isso não me facilita em nada. Então, eu tenho esses tipos de filtro. Além disso, eu coloco aqui as minhas disciplinas do momento e os meus grupos de estudo. Aqui embaixo, eu acabei dividindo as minhas disciplinas em o que é disciplina de história e o que é de filosofia. Mas, às vezes, pode funcionar para vocês, tipo, o que é estatística, o que é cálculo, o que é, não sei, alguma outra área aí de vocês.
E aqui vou mostrar um resumo meu, que também eu tenho uma outra variação da mesma lista principal, mas vai afunilando, porque agora eu tenho só um filtro da disciplina de Cinema Brasileiro 2 ou 3. Então, antes eu tinha o filtro para disciplinas quaisquer, agora eu tenho só para essa disciplina. E é mais ou menos assim que fica um resumo meu. Eu tenho todos os meus tópicos, e isso acho que vale para qualquer tipo de aula, assim, normalmente a gente tem os tópicos dessa disciplina, e eu deixo aqui o programa do curso, aqui não está, mas às vezes eu deixo o PDF, quando tem o PDF do programa do curso. Para mim, acaba fazendo sentido ter, tipo, documentado cineastas, autores, enfim, para vocês acho que isso não vale muito. E além desses meus resumos em aula, que eu falei, né, sempre com esse mesmo ícone, eu tenho todos os meus trabalhos, que para vocês poderia ser tipo lista 1 de estatística, lista 2 de estatística, enfim, aí você pode acrescentando aqui, documentando e organizando essas suas listas e as entregas. Então, por exemplo, se eu entrasse aqui em um resumo, enfim, é muito parecido com o que eu mostrei para vocês, assim, tem muito texto, porque eu trabalho com texto, mas o outro exemplo que eu mostrei para vocês era com essas fórmulas, equações, que talvez tenha mais a ver, mas acho que é isso. Ai, sim, eu estou lendo aqui o comentário que parece que eu estou na Wikipedia. Eu que escrevi tudo isso, como que eu li? Eu que escrevi. Mas eu estou lendo aqui. Mas você diz, tipo, você tem esse problema de não ler depois os seus resumos, é isso? Agora vai ter que falar. Cadê quem tá mandando isso? Rafael. Abre o microfone, Rafael. Rafael, tá por aí? Não, ele falou que não dá para desmutar. Eu acho que eu coloquei essa... Foi silenciado, tiraram minha voz. Coloquei sem querer essa opção. Desculpa, gente. Não, é que assim, quando em 2019, na Fé, eu também comecei a anotar as coisas, tipo, no computador, porque eu achava que caderno era muito ruim, porque eu achava que eu ficava muito desorganizado em caderno, ainda mais para fazer tabela, essas coisas, sabe? Que são um pouco mais complexas do que só escrever. Só que aí eu percebi que depois eu não lia nada. Então, assim, não adiantava nada anotar um monte de coisa, copiar um monte de coisa, Sim, sabe? eu acho que eu entendo muito isso. E eu sinto que é um pouco daquilo que eu falei, assim, talvez seja importante entender o que você precisa documentar, o que você não precisa. Tipo, se eu tivesse passado toda a minha graduação da FE documentando, escrevendo muito certinho as coisas, adiantaria de alguma coisa? Não, porque hoje eu faço cinema, tipo, não adianta de nada, sabe? Mas, não sei, assim, às vezes, por exemplo, se você, na disciplina de estatística 1, tem tudo muito organizado, isso talvez te ajude em estatística 2, não sei, estou supondo. Mas isso também pode ser muito útil, até, assim, coisas do seu trabalho, de alguma entidade, ou se, por exemplo, você tem vontade de não sei se você, acho que não sei se é o caso, mas tipo, se você tem vontade de dar aula, seguir carreira acadêmica, você precisa ter essas coisas muito documentadas, assim, e eu sinto que tem muito a ver comigo isso, porque é um caminho que para mim faz sentido, mas o que eu quero deixar um pouco claro é que é importante saber o que faz sentido para vocês, sabe? Porque eu tenho uma rede no meu quarto. É importante saber o que faz sentido para vocês, assim, tá funcionando anotar no papel? Ai, tá. Então segue no papel, tipo, eu, por exemplo, preciso ter a ferramenta de busca, tipo, para mim faz muito sentido eu dar um Ctrl K e saber onde é que está aquela palavra. Eu não consigo fazer isso no papel, então eu preciso anotar. Para mim faz sentido. Mas acho que é um pouco isso, assim, não sei se te responde. É muito bom. Eu sou muito adepta do caderno. Então, porque às vezes para mim é mais fácil até de prestar atenção na aula se eu estou fazendo alguma coisa. Então, eu uso muito caderno. E quando eu tentei usar o Notion para fazer anotação, não deu muito certo. Então, eu acho que é realmente ver o que funciona melhor, assim, para cada um. E no meu caderno eu costumo ler também, eu consigo ler.
Mas O que eu costumo fazer bastante é que, assim, eu sinto que são alguns processos, tipo, durante a aula, eu anoto muito texto, porque, enfim, são as minhas matérias. Eu não consigo dar conta de anotar tudo na mão. No começo eu preferia anotar na mão, mas eu fui percebendo que no computador eu consigo anotar muito mais rápido, muito mais coisas. Então foi fazendo sentido para mim. Mas eu sabia que, tipo, nesse primeiro momento de anotar, eu conseguia já absorver e prestar um pouco mais de atenção na aula do que se eu não estivesse anotando nada. Então, isso já vale de alguma coisa. Mas também eu sentia que, tipo, na hora de fazer uma lista de exercícios ou na hora de estudar para a prova, eu voltava e lia. Tipo, talvez você não precise ficar voltando e lendo toda hora. Ou, tipo, depois que você terminou essa disciplina, você não precisa voltar. Mas talvez para fazer a prova seja um bom caminho de estudar, assim. Não sei. Sim, tipo, eu queria uma ferramenta virtual assim no computador para fazer gráfico, fazer umas coisas mais organizadas. Só que aí na hora de fazer exercício, eu não conseguia fazer exercício no computador, né? Tipo, tinha que ser na mão para fazer conta. Aí Uhum. ficava dividido, sabe? Entre ter um Sim, caderno físico, um caderno online, aí ficava confuso. Aí para matéria de humanas faz muito mais sentido, porque é mais fácil de organizar, né? É ruim ler sim. um texto desorganizado que você sabe puxar a seta no caderno, que você não consegue inserir Uhum. uma linha para fazer um Então, depois comentário. você quer mudar alguma coisa, tipo, enfim, É, tem essas particularidades. É, mas eu, forma no computador, tipo, é muito chato, porque é muito cansativo, demanda muito trabalho, sabe? Aí é muito uhum. ruim, porque você tem que ficar com dois cadernos, um virtual e um físico. Então, às vezes é essa questão de passar limpo, tipo, no ano retrasado eu ainda usava caderno para tudo. E eu chegava em casa e eu passava limpo, tudo, tudo, tudo. E dava muito Nossa trabalho, Senhora. porque era muito Exato. texto. Mas é porque eu estava muito dedicada a, tipo, absorver muito aquele conteúdo, porque eu tenho vontade de, sei lá, dar aula sobre isso. Então, para mim faz sentido, né? Uhum. Mas não necessariamente faço para todo mundo, né? Uma Sim, coisa que concordo. acabou funcionando com o Arthur, que é o meu namorado que mostrei aqui as anotações dele, ele continua anotando muita coisa na mão e a gente comprou até aquelas mesas digitalizadoras para tipo fazer Uhum. anotação. Ele está meio se adaptando ainda, então não sei se eu posso te dizer que é a melhor opção. Para mim tem funcionado e foi uma mesa tipo a gente pagou R$ 200, não é muito caro assim, foi barato até. Então às vezes vale a pena, mas também não necessariamente vai resolver o problema, sabe? Mas pode Sim, funcionar. concordo. Mas eu gostei bastante do Notion dele juntar várias funções, né? Porque eu tenho um aplicativo só onde eu coloco minha to-do list, né? As tarefas para fazer e tudo mais. E aí, às vezes, é meio ruim, assim, porque às vezes, sei lá, você anota no caderno, aí você fica, mas será que tá no caderno? Será que tá na lista? Será que eu coloquei na agenda? Será que eu criei um evento? Aí começa a ficar Total. meio ruim, né? Muitas plataformas. Sim, porque você consegue livrar aquela informação da sua cabeça, mas você surge com outra demanda que é tipo, onde que tá aquilo? Não sei se Sim. tá em Nossa, me qual dos irrita 1000 muito isso. aplicativos. E caderno, pelo menos você sabe que em alguma página tá. Aí você vai virando assim. É tipo, nossa, na internet é difícil, cara. Sim, exatamente. Pô, eu queria mostrar uma coisa aqui, porque tem um jeito de colocar o Google Agenda, a visualização do Google Agenda no Notion. E aí você consegue fazer aquilo que você queria, que é tipo de ver só uma semana ou só um dia. Você vê, Sim, mas você eu, não consegue editar, né? não, você tem que editar no Google Agenda, lá fica só a visualização. Mas aqui eu tentei implementar isso, né, no Pode CAVC, que aí fica compartilhar só se para quiser. visualização mesmo. Quer ver? Que era uma agenda pública, né? Tipo, para várias pessoas. Aí fica Ai, ficou assim. lindo. Tipo, não dá para Mandou editar muito bem. aqui, mas dá para ver. A gente tem uma reunião Adorei. agora, já estamos atrasados. Desculpa, gente. Isso Mas é daí você fez, tipo, meio que aplicativo que gera esse link? Ou... isso, tem que entrar num site Indify. E aí você entra com a sua conta do Google Agenda e ele gera o link, Sim, e aí lá você escolhe se você quer semanal, perfeito. ou diário, ou mensal, e aí ele tem o link com o Google Agenda. Quer dizer, você escolhe aqui, ó. Tem o mensal, diário. Nossa, eu adorei. Adorei. Eu vou pedir Você só para a não Fabi me consegue mandar editar, depois, você manda para ela. eu acho. Quer ver? Eu entendo Sim, na a parte. Letícia falou que tem vários
tipo, tem vários tipos de incorporar informações. Então, eu já vi que tem uns links que você gera de, sei lá, previsão do tempo, fases da lua. Tem várias coisas, assim. Esse Indify tem umas coisas que você consegue ver, porcentagem, quanto do mês que já foi, quanto do dia que já foi. Se você colocar a idade que você acha que Quanto você vai do dia, gente. Isso é meio doideira. Se você colocar quanto você acha que você vai morrer, ele fala quanto da sua vida que já foi ali. Ai, que horror. Não, isso tá ficando meio pesado. Mas é isso. Sim. Muito obrigada Gente, pela participação. foi muito bom. Até eu que mexo muito no Notion, aprendi vários aqui. Ai, feliz, Fabi. Foi muito bom, Gil. Agradecer para o pessoal te seguir no Instagram. Gente, sigam a Gil no Instagram. Eu vou colocar lá esses materiais que eu mostrei, mas eu vou te mandar, Fabi, também para você, sei lá, se quiser colocar no evento, alguma coisa assim. Boa. E você tem seu template também, né? Sim, tá no meu Instagram. Eu tirei agora para colocar o link do Zoom, mas eu já vou voltar. Agora vai ser o link do meu template, que vocês clicam lá, duplicam e aí vocês podem usar. E sempre podem falar comigo, tipo, por DM, essas coisas que eu sempre respondo. Bom, obrigada, Gil. Eu coloquei seu arroba aqui para o pessoal seguir e dar uma olhada lá. Obrigada por ter topado dar esse aulão. Foi muito, muito útil. Tenho certeza que o pessoal vai sair daqui já abrindo a abinha do Notion, começando a se organizar. E acho que é isso. Obrigada, pessoal, gente. por ter... Até mais. Tchau, tchau.